Muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar aqui os colegas e os colaboradores do município, uma vez que temos público e que esta é uma reunião ordinária da Câmara Municipal de 15 de maio, nos termos do regimento, questiono se há alguma questão da parte do público presente sobre a atividade municipal ou alguma questão que queiram ver esclarecida. Penso que não, presumo que pelo silêncio não. Podemos então entrar neste período antes da ordem do dia. E eu tinha aqui 3 ou 4 notas muito rápidas para partilhar com os colegas. A primeira diz respeito ao próximo dia 26 de junho. Nós temos reunião de Câmara, nos termos do calendário, seria uma reunião de Câmara para realizar aqui no Salão Nobre, às 15 horas. No entanto, como temos uma reunião pendente do passado, descentralizada, no caso na Tesoureira, que foi, digamos que, adiada essa pretensão de realização dessa reunião descentralizada por causa das intempéries de dezembro, se bem se recordarão. Eu tinha aqui a proposta de fazermos dia 26 de junho essa reunião descentralizada na Tesoureira. Enfim, já contactámos a coletividade e não há impedimento, até porque realiza-se depois das festas anuais da coletividade, que serão no final deste mês de maio, e portanto não haverá impedimento para esse efeito. Portanto, se concordassem, eu depois iria naturalmente fazer uma proposta de alteração, neste caso não é do calendário, mas do horário da reunião, talvez por despacho isso se consiga resolver, uma vez que não há uma alteração propriamente ao calendário das reuniões. Depois, nós temos de dar nota também de que no passado dia 13 de maio reabriu finalmente o bar concessionado do Parque das Rotas. Portanto, como sabem, tinha existido aqui a suspensão deste serviço por força do término do contrato e, portanto, houve uma nova asta pública para a concessão daquele espaço que já está entregue e já está a funcionar. Chama-se Alrotas, portanto, o bar, e portanto já está em funcionamento, e obviamente queria aproveitar a ocasião também para endereçar felicidades ao negócio. Depois uma nota também para falar sobre a gala de finalistas, que já foi no fim de semana anterior, mas como não tínhamos tido ainda reunião de Câmara para nos associarmos a este evento, que é sempre muito importante no calendário anual de eventos, é sempre uma nova geração que chega ao final do seu ciclo de atividades letivas aqui no nosso concelho, e portanto, obviamente, em nome do município também estivemos presentes, e cumprimentar todos os que chegaram ao fim do seu percurso, toda a comunidade estudante, toda a comunidade de pais e encarregados de educação, os docentes, não docentes, enfim, todos aqueles que mais uma vez contribuíram para o sucesso desta iniciativa, e também uma palavra à JAV, que depois proporcionou também um momento lúdico após a gala de finalistas no after party. Depois, dar nota também de que este fim de semana decorreram as promessas do agrupamento de escuteiros 78 da Ruda dos Vinhos. É muito importante verificar que é um projeto que tem mobilizado muita juventude no concelho. Este agrupamento de escuteiros era muito antigo, depois teve um período longo de paragem, de interrupção, foi retomado mais recentemente e com um grande sucesso. Aliás, neste momento, do Núcleo Solários é já dos maiores agrupamentos que existem, com mais de 130 elementos, o que é significativo, e portanto, enfim, em nome de todos, também cumprimentar todos os chefes e o próprio Padre Daniel e todos aqueles que compõem o agrupamento 78 da Ruda dos Vinhos. Finalmente, uma nota também para convite, que já seguiu, creio eu, pelos meios oficiais, mas que na próxima quinta-feira, como sabem, é a Quinta-feira da Espiga, feriado municipal. Temos aí alguns programas de atividades que já são mais ou menos habituês, digamos assim, e temos este ano também, foram algumas toponímias que fomos aprovando no tempo da pandemia e mais recentemente, e que agora há condições de poder fazer uma pequena, digamos assim, sessão de inauguração, se podemos chamar, às toponímias que vêm identificadas aqui na freguesia da Ruda, também de homenagem a alguns que foram autarcas também de diferentes partidos políticos, e eu acho que isso é importante também de assinalar no próprio feriado municipal. Basicamente era isto que tinha para trazer aqui à colação, digamos assim, neste período antes da ordem do dia. Agora, obviamente, fica ao dispor dos colegas para intervenções ou questões que queiram fazer. Já tenho aqui algumas intervenções, que irá por ordem Paulo Pinto. Okay. Boa tarde, Sr. Presidente, obrigado. Na sua pessoa, cumprimentar os colegas do Executivo, Sra. Presidente da Assembleia, boa tarde,
os colaboradores e técnicos do município e o público de um modo geral. Dar aqui nota de alguns aspectos interessantes. No fim de semana de 6 e 7 de maio, portanto, e depois disso ainda não houve reunião de Câmara, a festa da comunidade em Nossa Senhora da Ajuda, organizada pela Irmandade Nossa Senhora da Ajuda, com o terceiro passeio de caminhões, caminhonetas e carrinhas, e no dia a seguir com caminhada e almoço de confraternização. Em ambos os dias, muita participação, uma grande mobilização, está de parabéns, por isso mesmo, Irmandade Nossa Senhora da Ajuda. Dar-vos nota também no dia 6 de maio, um evento importante realizado no Parque das Rotas, mesmo ao fundo, junto ao chafariz, onde existe um jardim da biodiversidade, chamado, o nome do evento, Desenhando Espontâneas, organizado pela Comunidade do Alimento de Arruda e arredores, que no fundo foi um dia em que tivemos uma verdadeira aula botânica, muita gente a participar, curiosamente, para desenhar espontâneas e percebermos que existem muitas ervas de arruda, ervas espontâneas, com valências medicinais e terapêuticas, outras em termos de culinária, e também percebendo que, por exemplo, o prado sequeiro, nomeadamente no Parque das Rotas, não deve ter cortes sucessivos, só deve ser cortado após haver a germinação das sementes, portanto, para que elas caiam para o solo e que para o ano venhamos a ter outra vez essas ervas espontâneas, se assim lhe podemos chamar. O resultado deste dia 6 de maio vai estar patente numa exposição a realizar em Cardosas, na Associação Caminhando, no dia 18 de maio, e depois no dia 21 de maio também na Manjerico, numa parceria com a Ana Pereira. É um trabalho interessante. Nós temos 2 jardins da biodiversidade organizados pela Comunidade do Alimento, em que temos muitas espécies identificadas com um QR Code, em que se consegue perceber o que é a espécie, qual é que é a sua finalidade e tudo mais, informação francamente relevante. Depois de dar-vos também nota que ontem ocorreu um festival taurino em Camões, organizado pela sociedade local, que foi complementado com a organização habitual de petiscos e de iguarias várias, sempre numa perspectiva de realização de mais eventos, procurando a angariação de fundos que as coletividades e o movimento associativo do nosso concelho se esforçam por conseguir e, portanto, parabéns à direção por mais esta iniciativa. Dar-vos nota também que a nossa equipa de pavimentações de reparação do Centro Operacional Municipal tem continuado o seu trabalho de reparação de diversos assentamentos por todas as freguesias do concelho, sublinho, reparando assentamentos, reparando pequenos buracos, mesmo nas vias que estão identificadas para serem intervencionadas no plano de pavimentações, digamos assim, o plano de investimentos na rede rodoviária concelhia. Porque a verdade é esta, isto é um processo que nunca acaba, temos que ir mantendo as coisas dentro do minimamente razoável até que tenhamos uma intervenção mais de fundo. Por fim, dar-vos nota de um aspecto que nos parece também importante e relevante, até porque isto tem sido tema de conversa, tal como o Sr. Presidente André Rijo tinha referido na última Assembleia Municipal, a retirada e consequente transferência das habitações contentorizadas do estacionamento do Alcambar para o espaço junto à Associação de Caçadores da Ruda dos Vinhos vai ser efetivada, se decorrer como previsto, exatamente amanhã. Hoje mesmo já foram removidos todos os equipamentos da AVAC, portanto, ar-condicionados. Já o fizemos da parte da manhã, removemos os tapumes, estamos a retirar os prumes que sustinham esses tapumes e a verdade é que amanhã esperamos colocar essas habitações contentorizadas no espaço preparado para o efeito junto à Associação de Caçadores. Por forma a que depois todo aquele espaço tem ali pequeníssimas reparações a fazer, ínfimas, seja lavado, no fundo, e seja devolvido àquela que é a sua função principal, que é o estacionamento do Alcambar, que vai passar a funcionar na sua plenitude. E é só. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Muito boa tarde, cumprimentar todos os presentes, Executivo, técnicos do município, também a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, público em geral. Algumas notas acerca de algumas áreas, começar pela área do desporto, dar-vos conta daquilo que foi o culminar do projeto Bola Mágica, que foi um projeto desenvolvido no nosso concelho, no nosso agrupamento, no Centro Escolar de Arranhol e também de Arruda. Ele chegou agora ao fim, fomos presenteados com esta possibilidade e foi, no fundo, um conjunto de 44 escolas do primeiro ciclo que fez parte deste panorama nacional. Este projeto chega agora ao fim, mas foi já anunciado pela Federação que vai aparecer na sua continuidade, a nível também destas atividades, a hora dos superquinas. Portanto, vamos passar agora à análise acerca da viabilidade deste projeto, se há aqui uma continuidade, porque isto está integrado nas nossas atividades de enriquecimento curricular, mas nesta primeira fase o saldo é extremamente positivo e, para nos aqui reconhecer isso, mereceu um congresso onde tudo isto foi apresentado e analisado e também já foi feita uma primeira fase de distribuição de bolas nos nossos centros escolares. Depois, ainda no nível do desporto, também dar conta de um projeto que, no fundo, veio acrescentar valor àquilo que é a oferta desportiva no nosso concelho, que já foi falado aqui várias vezes, que é o triatlo. Foi feito recentemente um treino de águas abertas na Lagoa da Albufeira e os nossos atletas mais jovens também, os nossos triatletas, estiveram presentes e participaram no aquátulo de Peniche, estreando-se na sua primeira prova oficial em águas abertas. Portanto, há aqui também um fortalecimento desta atividade e um crescimento, nomeadamente no que diz respeito à participação. Na Rota Histórica, da qual também fazemos parte, a Rota Histórica de Cabelos Muniz Torres, também dar aqui nota daquilo que foi o terceiro brinde às linhas, cujo mote principal é, no fundo, aprofundar o networking dos agentes económicos. Isso é sempre importante no sentido de apresentar os nossos projetos, mas também fazer essa troca de contactos no sentido de haver este intercâmbio territorial que, por excelência, a Rota Histórica das Linhas de Torres proporciona. Ainda nesta área mais relacionada com as atividades turísticas, dar aqui novamente nota da mostra gastronómica das carnes de capoeira que está a decorrer durante o mês de maio, com aqui um plus que tem vindo a acontecer, que é as referências que têm sido apresentadas acerca desta mostra, nomeadamente pelo Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, e também uma presença no Jornal Expresso, na rúbrica Boa Cama, Boa Mesa, que falou desta iniciativa de uma forma bastante positiva. Mudando agora aqui a tónica, indo para outro tema, nomeadamente a questão do associativismo, dar os parabéns ao Grupo Cénico do URDA, que mais uma vez nos presenteou uma mostra de teatro de cariz mais popular vista este fim de semana, com a generosidade que é habitual e que, mais uma vez, a população acolheu com muito carinho e em número, que foi o suficiente para encher o espaço. Muito obrigado e dar os parabéns mais uma vez por aquilo que já vem sendo o hábito a que nos habituou. Depois também o retomar de uma atividade que já existiu no passado, que foi a Feira do Artesanato, que retomou este fim de semana. Ao segundo domingo de cada mês vamos ter novamente aqui no Tardós dos Chafariz esta mostra do que é a criatividade, a originalidade, o artesanato que é feito pelos nossos. Vai haver outra vez esse retomar de atividades que tinha sido interrompida e que agora volta a acontecer, e fica aqui também o convite. Já que estamos em maré de convite, também o convite para o concerto dos Meia Cura, no dia 20 de maio. Os bilhetes já estão à venda na bilheteira online, que podem consultar e ver mais .arrudados20.com.pt. Portanto, os convites já seguiram também para os senhores vereadores, portanto, é só responder afirmativamente e encontrar-nos então no dia 20. Para continuar também, dar nota que está a decorrer neste momento, daí também o meu atraso, uma atividade aqui no auditório para os nossos alunos em termos de educação, no que diz respeito à educação para a frequência dos espaços das redes sociais, Audiolândia, pela professora Teresa Marques, que vai ser replicada depois para o universo mais sénior na nossa Universidade das Gerações. Este está a decorrer, portanto, para irem lá têm que abandonar a reunião de Câmara, não é isso que eu desejo.
mas fica depois na Universidade das Gerações, já está anunciado. Tenho aqui também algumas notas relativamente ao ensino profissional, mas uma vez que no ponto 8 voltaremos a falar nisso, só dar aqui a informação de que correram bem as negociações, a concertação do que diz respeito à oferta do ensino profissional do nosso Conselho, e é por isso também o ponto 8 está aí. Há um aumento em termos de acima-oeste de 14% nesta oferta, e é muito importante porque é uma complementariedade àquilo que é o ensino regular. Para terminar, só falar na nossa presença nas cidades educadoras, onde mais uma vez os princípios da educação e dessa educação para a cidadania, para as boas práticas, para as trocas de experiências, esteve mais uma vez em cima da mesa, desta vez em Torres Novas. Muito obrigado. Ok, Carlos, faz favor, depois passar aí. Já vou para lá. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas presentes e o público, Sr. Presidente da Assembleia Geral Municipal, para dar nota que se realizaram nos passados dia 11 e 12 de maio, portanto, quinta e sexta-feira da semana que terminou, as primeiras jornadas de internos do ACE Estuário do Tejo. Foi uma iniciativa levada a cabo pelos jovens internos de Medicina Geral e Familiar, do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, e muito nos honrou a escolha ter recaído no nosso auditório, portanto, no nosso Conselho. Este evento teve como principal objetivo a troca positiva de experiências e boas práticas entre os profissionais da área da saúde, envolvendo especialistas e internos, quer no âmbito dos cuidados de saúde primários, assim como no âmbito dos cuidados hospitalares. Portanto, foram sem dúvida 2 dias de enorme partilha de conhecimentos, disposição de práticas relevantes no dia-a-dia dos médicos de família e o enriquecimento ao nível da proximidade no âmbito dos cuidados em saúde. Por fim, também quero deixar publicamente mais uma vez, e nunca será demais, um agradecimento à DESCAF, portanto à Associação de Dores de Sangue, Medula Óssea e Apoio à Pessoa com Doença Crónica do nosso Conselho, que no passado dia 13 de maio, mais uma vez, voltou a estar na Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos a diligenciar mais uma sessão de colheita de sangue. Portanto, muito obrigada. Ok, obrigado. A palavra ao Sr. Vereador João Pedro Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas, funcionários do município, a toda a Sra. Presidente, a todas as restantes pessoas aqui presentes na assistência. Tenho só 2 dúvidas a colocar. Uma é relativa a um tema que foi aprovado aqui há 6 meses atrás na reunião do dia 14 de novembro e que é também ao encontro de um assunto que o Sr. Presidente falou no início. Foi aprovado em reunião de Câmara o protocolo de cooperação tendente à coordenação e utilização do sistema de videovigilância do Parque das Rotas entre o município e a GNR. E gostaríamos só de saber, dado que, como foi referido na altura, que o espaço era visitado diariamente por centenas de pessoas, o que é que foi feito em resposta a essa situação, ou seja, posteriormente à assinatura do protocolo, se as questões de segurança melhoraram de alguma forma e se foram enquadrados até alguns perigos em relação, no local e qual a resposta que foi dada em relação aos mesmos. E a segunda questão, em relação à revisão do PDM, perguntar por um ponto de situação em relação às reuniões com as entidades, como é que está essa situação. Obrigado. Vereadora Sandra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Como disse o Sr. Vereador Paulo Pinto há pouco, efetivamente começaram hoje a notar-se alguns trabalhos que indicam a retirada dos contentores no parque de estacionamento de João de Deus. Espero que os trabalhos decorram com brevidade e sem percalços. Pergunto, em relação ao bairro ainda, qual é o ponto de situação do espaço previsto para utilização como hortas comunitárias? Depois, uma sugestão em relação à segurança rodoviária na Avenida Engenheiro Adriano Brito da Conceição. No sentido, o terminal rodoviário do Centro de Saúde, é possível mudar de direção à esquerda, nomeadamente no mercado municipal e para o centro de lavagem automóvel. No sentido inverso, não é possível mudar de direção à esquerda porque há um traço contínuo. No entanto, não é raro ver condutores a desrespeitarem esse traço contínuo, ou entrando à esquerda no continente, ou saindo deste e voltando à esquerda em direção ao terminal rodoviário. A sugestão podia passar pela colocação de pinos, dividindo as faixas, que constituiriam um obstáculo à passagem. Seja como for, há ali várias possibilidades de mudança de direção, quer para um lado, quer para o outro, são muito próximas entre si e o risco associado provavelmente deve ser muito semelhante.
Daí que devesse ser avaliado para que houvesse uma uniformização da sinalização, apostando na prevenção e na segurança rodoviária. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa e na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, cumprimento todos os presentes na sala. Queria dar nota de duas situações, que decorreu no passado dia 11 de maio a reunião de coordenação mensal dos Serviços Municipais de Proteção Civil do Oeste, aqui em Arruda dos Vinhos, para partilha de boas práticas, melhorar a articulação entre estes mesmos serviços. Falou-se também da preocupação perante o tempo que se avizinha dos polos rurais. Falou-se das Jornadas Mundiais da Juventude, entre outros assuntos de interesse destes serviços municipais. Dar outra nota no seguimento do edital número 20/2023, que foi já divulgado e pedido às juntas de freguesias para que possam fazer essa promoção, que amanhã, em princípio, teremos presente no nosso concelho os chapadores da Oeste Sim para fazer o trabalho de limpeza e desmatação de alguns terrenos municipais, por forma a minimizar aqui algumas situações de constrangimento. A par e passo, o município também vai fazer algumas limpezas à semelhança do que tem feito nestes últimos anos, que são da sua própria propriedade, e caso haja necessidade também, em última intervenção, também iremos fazer limpezas nos proprietários privados, mas que à data de hoje essa questão ainda não está em cima da mesa. Portanto, é apenas dar nota destas duas. O Presidente, não sei se depois quer falar da resposta à deputada Sandra, da vereadora, que relativamente à segurança, mas nós também vamos ter um Conselho Municipal de Segurança alargado no próximo mês, onde poderemos colocar este assunto em cima da mesa. Obrigada. Muito bem, muito obrigado a todas as intervenções. Vou procurar responder às questões propriamente que foram colocadas, começando pelo Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Nós, de facto, formulámos um protocolo com a GNR no sentido de ser a GNR, enquanto órgão de polícia criminal, a ter acesso em direto, em tempo real, às imagens captadas pelas câmaras de videovigilância do Parque das Rotas. Esse protocolo está em execução. Enfim, não ando todos os dias a perguntar se há alguma atividade criminosa no local, não o faço. Aquilo que costumamos fazer, que é habitual, é nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança, para além do alargado ao restrito, em que temos acesso à informação e, de facto, no último, houve aqui algumas situações que foram identificadas, mas não necessariamente que tenham que ver com esta situação do Parque das Rotas. Ou seja, foi identificado aqui um pequeno episódio em março de alguns furtos em alguns veículos numa urbanização existente no concelho. Parece-nos que foi uma organização criminosa que existiu e que passou por aqui pelo concelho, mas que não há relato de que tenha continuado a atividade criminosa, e tudo indica que tenha a ver com questões pontuais, como já no passado existiram com a questão dos catalisadores. Portanto, estamos a falar de organizações criminosas que muitas vezes têm este tipo de prática no concelho, mas que não é do concelho, portanto passam pelo concelho e vão a outros concelhos e, portanto, são situações que é difícil de controlar, mas que de alguma forma essa dos catalisadores até acredito que já tenha sido desmantelada pelas informações que vieram na comunicação social. Relativamente ao Parque das Rotas em si, não nos foi transmitido nestas reuniões nenhum problema específico que carecesse de análise mais detalhada. Relativamente à questão da revisão do PDM, nós terminámos as reuniões bilaterais de concertação com as entidades que emitiram parecer favorável, condicionado ou desfavorável à revisão do PDM. Neste momento, a equipa projetista da revisão do PDM está a preparar as respostas, algumas delas mais morosas, no caso da APA e do caso da DRAP será mais moroso, e também a própria CCDR demorará mais um pouco. A nossa intenção é, quando tivermos estas questões preparadas, promover algumas reuniões e, naturalmente, também os partidos políticos serão todos convidados e os autarcas para colocar as dúvidas ainda antes de levarmos estes assuntos novamente à Câmara e à Assembleia Municipal, para depois se abrir novamente um período de consulta pública, coisa que estimo que, infelizmente, ao contrário daquilo que tinha inicialmente pensado, só acontecerá provavelmente no último trimestre, imagino eu, até porque as reuniões de concertação, algumas delas não vão no sentido daquilo que nós defendemos que seja o processo de revisão do PDM como adequado para salvaguardar os interesses públicos locais.
De todo modo, depois teremos tempo e oportunidade para analisar bem as questões e colocar todas as dúvidas no processo de revisão e, inclusivamente, as atas das reuniões serão também presentes para consulta num processo que tem que ser transparente e que não há nada a esconder, antes pelo contrário. Portanto, eu diria o seguinte, nós, enfim, vamos fazer este trabalho, eu diria que, se não for antes de julho, pelo menos na primeira quinzena de julho, temos esse objetivo de fazer estas reuniões, ainda antes de, em setembro, levarmos as coisas aos órgãos próprios, no caso à Assembleia e à Câmara Municipal. Relativamente à questão da Sra. Vereadora Sandra, a questão da horta do bairro João de Deus, ela está intimamente ligada com um problema que temos no coletor de saneamento que existe ali junto ao clube, à sede do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense. Nós temos, enfim, hoje é um dos pontos que vem aqui para esta Assembleia, para esta reunião de Câmara, é precisamente deliberar uma alteração ao orçamento que visa precisamente acrescentar isso no programa de trabalhos da empreitada de saneamento que queremos fazer e, portanto, o objetivo será resolver esse problema também do saneamento que ali está presente, tem que ver com a secção e também com a profundidade do próprio coletor e, portanto, não vamos conseguir instalar as hortas antes de fazer essa intervenção no saneamento, coisa que estimamos começar a fazer este ano com um concurso que vamos lançar e que esta alteração ao orçamento que vem no ponto seguinte da ordem de trabalhos permitirá, ponto seguinte, não que ainda estamos no zero, portanto será no ponto 2, permitirá fazer. Relativamente à questão da Avenida Brito da Conceição, enfim, eu diria o seguinte, nós quando foi o processo de instalação do Continente Bom Dia, na altura pedimos um estudo de tráfego para, no fundo, os serviços da autarquia poderem analisar também aqui as questões do horário de funcionamento e tudo mais, tendo em conta que aquela é uma artéria fundamental na vila e que tem a proximidade também aos terminados João Alberto Faria, como é do conhecimento, e, portanto, aquilo que posso dizer sobre esta matéria é as decisões que foram tomadas foram de acordo com esse estudo de tráfego que foi apresentado do ponto de vista técnico e também consultado à GNR na altura. E a GNR emitiu parecer favorável àquelas que foram as conclusões do estudo e essas limitações de viragem, neste caso à esquerda, para quem vem dos terminados João Alberto Faria. Enfim, é uma matéria que nós, a todo momento, naturalmente, podemos sempre sindicar e tentar melhorar e, portanto, aquilo que a vereadora disse muito bem é que, enfim, provavelmente na próxima reunião do Conselho alargado, que é dia 16 de junho, creio eu, poderemos também colocar, à semelhança do que já fizemos no último Conselho Municipal de Segurança, em que colocámos também a questão da Rua João de Deus, etc. Portanto, vamos analisar essa questão com certeza. Penso que eram as questões que estavam pendentes, não sei se... Esqueceste de alguma coisa? Excepcionalmente, porque já escutaste os 5 minutos. Mas eu posso dizer que eu tenho. É rápido. Presidente, obrigado. Só porque é justo fazer uma referência a uma iniciativa que ocorreu ontem, organizada pela coletividade de Adebaço, que foi o 6º passeio de motorizadas antigas pelo grupo Encharcavelas, no âmbito da coletividade de Adebaço, com a presença de cerca de 370 motorizadas, portanto, para os amantes das duas rodas, nomeadamente para os clássicos, aquelas Zundaps e V5s e coisas assim, com muitos anos, com muita participação numa jornada que correu francamente bem, sem interferência, em que teve a participação de debatedores da Guarda Nacional Republicana e tudo. Acho que está de parabéns à organização, porque não é fácil organizar um evento desta natureza e em que as coisas no final do dia tenham corrido francamente bem. Era só fazer uma menção a isto. Obrigado. Muito bem. Não sei se penso que podemos avançar na ordem de trabalhos para o ponto número 1, que é a ata da reunião anterior. Ela foi distribuída. Ela foi distribuída, pronto, para multi-reunião que eu não a leia, como é óbvio. Não sei se há alguma questão quanto à ata. Não. Podemos colocar à votação. Vou então colocar à votação o ponto número 1, que é a ata da reunião anterior, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com a abstenção da vereadora Ruth por ter estado ausente desta reunião, por motivos profissionais. Ponto número 2.
O ponto número 2 é precisamente aquela questão que já falei há pouco em parte, que é a quarta alteração à SGOP e ao orçamento para 2023. Esta alteração tem que ver com algumas rúbricas que têm que ter reforço, no caso a proteção civil, por causa da questão dos desfibriladores automáticos externos que iremos colocar, a parte das obras de empreitada da requalificação do centro escolar do Casal do Telheiro, que temos também 1.620 euros de revisão de preços devido, que é preciso reforçar. A medida social cheque de visão, que tem agora um reforço também de 1.000 euros, que é preciso acautelar. Saneamento, empreitadas de saneamento tem aqui um reforço de 75.000 euros, que já falei há pouco, uma das medidas que é preciso fazer é essa. E também a questão do coletor junto ao Parque das Rotas, corretamente, e o que falta fazer do Carrasqueiro é o que está previsto com esta empreitada. Depois, temos também conservação de espaços verdes, um reforço de 6.000 euros. Empréstimo de curto prazo, temos a amortização de capital de 500.000 euros, mas também tem a inscrição da receita na mesma proporção, que é uma operação de tesouraria. Depois a conservação de maquinaria e equipamentos de transporte, tem um reforço de 8.000 euros também, ainda que é preciso acumular. Não sei se há alguma questão que os seus vereadores tenham sobre este ponto, faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aqui à alteração, tínhamos só 3 dúvidas. Houve aqui uma alteração no orçamento da rubrica relativa à construção civil da requalificação do mercado, e é que gostaríamos de saber qual é que foi o motivo dessa alteração. Porque é que foi retirado o valor do total no orçamento para o concurso de ideias para a intervenção de qualificação do pavilhão multiusos. E em relação às festas de agosto, houve um aumento dessa pública e pronto, vimos que o aumento totaliza aos 95.500 euros, mas o ano passado, com base no orçamento que no balanço de contas da despesa final, o valor tinha sido por volta dos 136.000 euros, era só para perceber porque esta diferença também de valores face ao ano anterior. Obrigado. No mercado municipal, posso perguntar qual é que é a página que está a ver isso? 7.9, é a página 7. 7. Página 7. A modificação. Continua lá com financiamento definido de 55.650. Será isso? Bom, ela continua com uma dotação definida de 55.650 euros. Nós, como dissemos, este ano nós temos o objetivo de avançar com a chamada fase 1, que os serviços técnicos identificaram das coberturas e dos vãos, etc. Ainda não lançámos o procedimento do concurso público. Estamos neste momento a ultimar alguma fase de consulta prévia ao mercado para perceber qual é que será um valor de base de concurso, ou um preço base de concurso, de modo a que tentemos evitar o desfecho que aconteceu no último concurso, que foi ele ter ficado deserto. Enfim, estes 4.350, honestamente, não estou a ver, mas isto tem que ver com a exposição, não, com a requalificação do mercado. Enfim, tem lá os 55.650 ainda de dotação definida. Se o Bruno pudesse vir aí, era ótimo para eu tentar perceber isto, mas honestamente não estou a perceber. De todo modo. Pois, mas de todo modo, como nós não lançámos ainda o concurso, enfim, este valor eventualmente ainda vai ter que ser revisto. Ou seja, no momento em que lançarmos o concurso, até porque eventualmente na fase em que estamos do concurso do campo de futebol municipal da Associação do Relvado, em que termina o prazo no próximo dia 26 de junho, creio eu, Não, 26 de maio, desculpa, podemos ainda estar perante alguma folga que permita reforçar aqui isto. A consulta preliminar que nós estamos a fazer não está muito longe destes valores, mas eu acredito que este valor não chegará, até porque temos aqui que fazer conta com esta dotação que está aqui, com o IVA, que geralmente acresce sempre a isto e que tem que estar incluído dentro desta dotação orçamental. Portanto, tendo em conta essa circunstância, eu diria que
provavelmente vamos ter que reforçar. Mas pronto, o Bruno há de estar aí a chegar para verificar melhor essa situação. Festa de Agosto. O que é que eu posso dizer sobre a Festa de Agosto? Neste momento, enfim, nós o que estamos a fazer é abrir alguns procedimentos no que diz respeito a necessidades que temos da festa. Muitas vezes a rúbrica geral da festa é subdividida em várias rúbricas parcelares, prestação de serviços, etc. Para a componente dos artistas, nós vamos eventualmente lançar, com esta alteração, uma consulta ao mercado para fazer esta prestação de serviços. Eventualmente temos aqui capacidade para isso, mas depois há um outro conjunto também de rúbricas que têm que ser reforçadas. Vou dizer claramente o seguinte: a questão da aquisição dos touros, da aquisição, neste caso, o aluguer dos touros para a festa, tinha uma dotação que é inferior àquela que será necessária, portanto tem que ser reforçada, e também algumas outras rúbricas, nomeadamente a questão das alimentações, etc. Portanto, basicamente é isto. Agora, daquilo que nós tivemos a oportunidade de trabalhar internamente, muito provavelmente daquilo que posso dizer, mas sem prejuízo depois, naturalmente, fazermos chegar essa informação, o custo do município com as festas de agosto de 2023 vai reduzir em relação àquilo que foi o custo com as festas de agosto de 2022. É para esse cenário que estamos a trabalhar afincadamente, e acho que vamos, à data de hoje, com algum grau de segurança, dizer que vamos conseguir chegar a esse objetivo. Relativamente à questão do mercadinho, Bruno, está aqui uma situação que eu não soube explicar, que tem que ver com uma diminuição de 4.000 e qualquer coisa euros nas verbas da construção civil do mercadinho, página 7-9. Sim. Consegues perceber o que é isto? Ele ficou com dotação à mesma 55.000 para depois eventualmente... Sim, que é o valor do pedido de cabimento que está a suportar o procedimento que estamos a avançar. Portanto, sobrou 4.350. Já houve um pedido de cabimento para este montante? Um pedido de cabimento. Neste momento temos uma verba cabimentada de 55.650. Ok. É a base. Pronto, então é a havia base margem do ponto de vista... do concurso. Embora eu tenha falado já com os serviços e a consulta preliminar ainda não está concluída, ainda estamos a aguardar alguns orçamentos. Sim, mas o pedido de cabimento cativou 55.650. Portanto, sobrava naquela altura, à data da alteração, 4.350. Ok. E na altura surgiu que fosse utilizado para reforçar. Para já, pelo menos. Não quer dizer que não tenha que vir a ser reforçado. Claro. Dependendo também do recurso Da consulta ao mercado. consulta ao mercado. Ok, pronto. De todo o modo, do ponto de vista político, aquilo que é assinalar é que este tema está a ter desenvolvimento. Naturalmente, também não seria de esperar outra coisa, até porque estamos no mês de maio. Não sei ainda, provavelmente não será ainda a alteração final nesta rúbrica, mas eu penso que vamos ter aqui algum balão de oxigênio. Ainda hoje falava disso de manhã com o Bruno, com a questão do concurso do relevado, e oxalá que isso aconteça, que não fique deserto e que ainda tenhamos alguma margem para reforçar depois esta obra do mercadinho, que nós também entendemos que para este ano é estratégica e que é importante terminá-la, e portanto vamos ter que começar a fazer esse trabalho. Portanto, basicamente é isto. Havia uma terceira questão. Do concurso de multiusos. O concurso de multiusos. Nós tivemos já algumas reuniões com a Ordem dos Arquitetos. O valor que estava previsto no orçamento era 5.000 euros para a atribuição do prémio, e nós estamos aqui a fazer um pequeno compasso de espera na medida a este tema pelo seguinte: nós estamos a trabalhar neste momento com a Cimoeste naquilo que é o programa comunitário do Portugal 2030 e no que diz concretamente respeito àquilo que serão as ambições do município no que diz respeito, sobretudo, à questão do financiamento de projetos cofinanciados em termos de Portugal 2030. Neste momento, das reuniões que temos tido, quer com a CIM, quer com a entidade gestora do Centro 2030, a CCDR Centro, que até veio cá ao território do Conselho há coisa de um mês atrás, não é garantido que nós tenhamos, naquilo que diz respeito ao pacto da região centro, tenhamos capacidade de financiar uma obra desta envergadura e para este tipo de intervenção. Estamos a falar de um equipamento que vamos ter que perceber que neste momento é um pavilhão multiusos, que tem finalidades culturais, recreativas, etc. E neste momento as linhas que estão de financiamento previstas no programa comunitário de apoio, que o município eventualmente se pode vir a candidatar, não têm uma clara previsão deste tipo de intervenções. E, portanto, para já,
entendemos que não fazia sentido também nós estarmos a avançar para já com algo em que não temos a garantia de ter financiamento. E das duas, uma, ou temos a capacidade, dentro daquilo que será o nosso plano de investimentos, que vai ser previsto para aquilo que é a contratação do empréstimo, que já está anunciado, que vamos contratar em princípio ainda este ano, ou pelo menos iniciar a contratação desse empréstimo ainda este ano. Portanto, ou teremos a capacidade de colocar no investimento desse empréstimo esta questão do pavilhão multiusos, ou temos já garantias de que nos fundos comunitários podemos ter financiamento dessa intervenção, ou então vamos ponderar se faz sentido avançar com esse concurso de ideias já sem ter garantia de financiamento para as intervenções. Depois criamos aqui alguma expectativa e à semelhança daquilo que fizemos quando foi do Parque das Rotas, nós quando abrimos o concurso tínhamos já uma perspectiva de ter financiamento para avançar com a obra e, portanto, conseguimos fazer o concurso de ideias e avançar com a obra num prazo razoável de um ano, sensivelmente após o concurso, ou um ano e meio, já não me recordo exatamente. Neste caso não temos tanta certeza disso e, portanto, adoptámos por criar aqui um compasso de espera para perceber se temos mais informação sobre isso. A justificação é essa, não desistimos da prioridade. Agora o que temos é presente que neste momento ainda não temos financiamento, nem garantia nenhuma de ter esse financiamento e por isso estamos a fazer aqui um pequeno compasso de espera. Não quer dizer que não voltemos a este tema, mas para já entendemos nós que não há grandes condições de avançar com este concurso de ideias para já. Não sei se há mais alguma questão dos colegas quanto a este ponto número 2 da ordem de trabalho. Não havendo, então eu ia colocar este ponto número 2 à votação dos colegas, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto 3º da ordem de trabalhos é uma proposta que visa a abertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de 3 postos de trabalho no mapa pessoal do município da Ruda dos Vinhos. Estamos a falar de 3 assistentes operacionais, um na atividade de eletricista, um na atividade de carpintaria e outro na atividade de condução de máquinas. Estamos a falar de lugares neste momento que estão vagos no mapa de pessoal, alguns por aposentação, 2 por aposentação. neste caso o da carpintaria e o da condução de máquinas, não é? Uhum. E o eletricista, que está com uma licença de vencimento, já libertou o lugar, não é? Liberta o lugar, sim. Muito bem. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Deixa eu ver a do João Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das questões era precisamente isso, ou seja, porque na reunião de 14 de novembro também, quando foi a aprovação do mapa pessoal, na altura, foi referido que até à data tinha saído um técnico superior e 4 assistentes operacionais, por razões distintas. Nós queríamos saber se estas posições que saíram, foram preenchidas, se alguma delas são estas aqui ou não. E também tivemos conhecimentos, que eu não sei se também está aqui enquadrado ou não, na passada Assembleia de Freguesia da Ruda dos Vinhos, que o município tinha cedido um operador de máquinas para a Junta, que agora iria contratualizar com a Junta de Freguesia diretamente e o município deixa de ter e também perceber se esse operacional também faz parte deste concurso. Obrigado. Começando pela questão final, houve um pedido de mobilidade de um funcionário que era do município para ingressar nos quadros da Junta de Freguesia da Ruda. O Sr. João Machado foi deferido, portanto ele transitou para os quadros da Junta de Freguesia da Ruda, que passou a Junta de Freguesia a assumir esse encargo com o vencimento desse colaborador. Depois, o que aconteceu foi, uma vez que no mapa pessoal do município da Ruda vaga logo esse lugar, uma vez que ele saiu em mobilidade, aquilo que fizemos foi ir buscar uma reserva de recrutamento que existia, certo? Não. Não? Ainda não. Mas vai ser isso, não é? Sim. Pronto, vamos buscar alguém a uma reserva de recrutamento que ainda exista, que esteja em funcionamento, com um concurso que já existiu no passado e que tem uma vaga de 18 meses para poder
para poder ingressar e preencher esse lugar do mapa. Eventualmente, uma vez que depois, naturalmente, a Junta passou a ter esse encargo e o município não, e cumprindo aquilo que também é o contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta de Freguesia da Ruda, que pressupõe a existência de 3 operacionais afetos ao serviço da Junta, o município vai repor o funcionário, aliás, já está articulado com o seu Presidente da Junta e desde já foi hoje que não tomou posse, mas que entrou ao serviço da Junta de Freguesia. Quanto ao mais, queres responder a alguma questão sobre isto? Posso só dar uma nota? Relativamente às admissões que temos feito nos últimos tempos, tem sido por saída de funcionários que estavam afetos ao quadro e que saíram para reforma. Ou seja, já tivemos aqui 2 situações dos centros escolares e uma assistente operacional de limpeza e higiene urbana. Ou seja, em termos de custo acrescido para o município, não existe. Pelo contrário, até porque os funcionários que saíram para a reforma já oferem uma posição remuneratória muito superior àquela dos que entram. Neste momento, isto porquê? Porque temos bolsas ativas, nomeadamente na área da educação e na área da limpeza e higiene urbana. Portanto, essa reposição pode ser logo feita. Estes que vêm aqui, trata-se de situações que saíram e que, entretanto, não temos bolsa de reserva. Então, como não temos bolsa, temos que ir a fazer o procedimento. Este procedimento também não terá um custo acrescido, porque são pessoas que já cá estavam e que saíram, entretanto, para a reforma. Ok? Portanto, são situações distintas. Eu não sei se esclareci ou se... Sim. Pronto, a parte do funcionário da Junta, o Presidente já mencionou o que era. Sim. Pronto. Mas esse lugar desse funcionário que saiu, entretanto, em mobilidade, ainda não foi reposto. Okay? Ainda está em aberto. Haverá a tal bolsa para... Se houver bolsa, sim, senão teremos que abrir procedimento para a função que ele desempenha. Já agora. Ainda tem uma questão. Posso só dar uma chega? Sim. Só dar uma chega já agora ao Presidente. Uma coisa rápida relativamente ao funcionário João Machado. Era um colaborador que já estava adstrito sempre à Junta de Freguesia. O maquinista que está sempre adstrito à Junta de Freguesia foi pedido a mobilidade e nós, naturalmente, dissemos que sim. 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 Não, ou seja, nós estamos um bocadinho confusos nestas situações e por isso íamos pedir, até porque já anteriormente houve outros procedimentos concursais que foram criados e depois foram extintos. E nesse sentido nós queríamos solicitar que nos fosse enviada, se possível, toda a documentação desde o início do mandato em relação a estes procedimentos concursais e até os resultados e para nós podermos ver Resultados? toda a informação que seja possível nós termos acesso para entender melhor, porque às tantas perdemos um bocadinho aqui neste entendimento. Sim, aquilo que podemos fazer chegar é das saídas que houve e da entrada dos novos, que lugares é que estamos a falar e se houve necessidade ou não de abertura de procedimento e aquilo que fomos à reserva de recrutamento. Certo. Essa informação é possível dar, sim. Certo. E, por exemplo, nos procedimentos concursais que foram realizados e depois deixaram de ser realizados, essa informação não... Ou seja, porquê? Porque ainda não se mexeu nisso. Não, por exemplo, ano passado isso aconteceu em relação a posições para técnicos superiores e para o técnico informático. Sim, era da engenharia florestal e tudo Exato. isso. Esses estão estagnados. Mas foram estagnados porque houve concurso, realizou-se o concurso. Não, nem chegou a abrir o concurso. Ok. Ele veio à reunião de Câmara, mas depois suspendemos. Ok. E a questão foi E na essa. altura foi, justificámos o porquê. sim, E a justificação do reforço da verba. Pronto. Certo. Para esse era preciso mais custos acrescidos porque não estavam contabilizados, Certo. enquanto que estes estão contabilizados. Ok, está bom. Ok. Aquilo que são harmónicos. Ok? Os outros eram um acréscimo da despesa. Estes não, este é um manter da despesa. Ou até poderá haver uma diminuição da despesa pela razão que eu estava a dizer, que é entram na carreira de base, já não estão em posições remuneratórias superiores. Certo. Ou seja, os técnicos superiores que estavam em causa era o técnico superior na área da engenharia florestal. Nós já temos uma, que é a engenheira Inês Bruno. A ideia era reforçar, certo, era reforçar em termos de técnico superior, não há nenhuma notícia sobre o abandono da engenharia Inês Bruno. Ou seja, a ideia era continuar a contar com ela e ter mais um reforço. O outro também era do engenheiro do ambiente. Certo. A ideia é, o Nuno Ramos continua na Câmara, está na Câmara e o objetivo era ter mais um reforço.
E a outra era de informática. E o outro era na área da informática. Temos uma colaboradora e temos um apoio de um técnico avançado, que se mantém, e o objetivo do município era reforçar. Em termos práticos, daquilo que é a nossa percepção do funcionamento dos serviços, a necessidade de manter-se e mantém-se, ou seja, nós gostaríamos de ter capacidade para reforçar essas áreas de atuação do município. Aquilo que fizemos foi, tendo em conta o evoluir da situação macroeconómica e daquilo que é a despesa corrente do município, etc., entendemos que não era oportuno, naquele momento, continuar o procedimento concursal. Porque isso representaria, se entrassem os 3 técnicos superiores, um aumento de custos de vários milhares de euros durante o exercício orçamental. E, portanto, com pena nossa, continuamos a ter essa pena, não é possível ainda promover esses concursos que, como digo, eram um reforço ao mapa pessoal, ou seja, ia para além daquilo que já existe. No caso destes que estamos aqui a falar, é diferente, ou seja, para além de serem assistentes operacionais e desde logo a posição remuneratória não tem nada a ver com os técnicos superiores, infelizmente para eles, e também para os técnicos superiores, mas eu diria que aqui o que estamos a fazer é repor situações de pessoas que já tiveram vínculo, umas saíram por apresentação, outras que ainda podem ter vínculo, mas que têm licença sem vencimento e, portanto, a lei já permite que o município possa ocupar os seus lugares, e a perspectiva é, ao contrário daquilo que possa parecer, até existir alguma redução de despesa, porque na medida em que estas pessoas, quando saem, nomeadamente das 2 aposentações, são pessoas que já saem no topo da posição remuneratória de assistente operacional, e estes que entram de novo vêm pela base. Pronto, e, portanto, há aqui alguma poupança ainda. Mas, pronto, basicamente é isto, mas o Conselheiro depois prepara essa informação sobre essa matéria. Não sei se há mais alguma questão dos colegas quanto a isto. Penso que não. Podemos passar então à votação deste que é o 3º ponto da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito ao concurso para o fornecimento das refeições escolares ao abrigo do acordo de quadro com a Central de Compras da Oeste Sim. No fundo, está aqui o relatório final do júri do procedimento, que manifesta então que existem condições em termos de proposta, que é o que se propõe em conformidade, é a aprovação deste relatório final do júri e adjudicar o fornecimento das refeições escolares à Gertal, que é a entidade que apresentou o valor mais baixo neste concurso, e também aprovar a minuta do contrato em conformidade. O preço base deste concurso tinha sido lançado pelo valor de 539.835 euros, sendo que o valor unitário das refeições na altura do preço base era de 3,25 euros e 3,5 euros para as refeições transportadas, portanto 3,25 euros para as refeições não transportadas e 3,50 euros para as refeições transportadas. E a proposta de adjudicação que está aqui depois do concurso lançado refere, portanto, o valor global do contrato de 464.945,40 euros, sendo o valor unitário de 2,79 euros por refeição e 3,15 euros para as refeições transportadas. Portanto, houve aqui a capacidade de ter alguma poupança em relação ao valor do preço base do lançamento do concurso inicial. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Faz favor, Sra. Sandra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já tínhamos falado sobre este assunto num passado recente e continua a parecer necessário dar aqui alguma nota sobre isto e para acompanharmos o desenrolar e a execução deste contrato. Em meados de 2022, votámos um reforço e o valor no contrato passou à data para quase 596 mil euros. Neste último procedimento concursal, considerou-se um valor estimado de despesa por ano letivo de 539.835, como o Sr. Presidente acabou de mencionar. Verificamos que a entidade que atualmente está contratualizada é a que apresenta a proposta mais baixa agora no valor de 464.945,40. Evidentemente que isto é uma poupança, uma redução de despesa e interessará a todos, como é óbvio. No entanto, mesmo comparando com o valor do primeiro contrato,
antes da necessidade de revisão, há aqui uma redução de 115 mil euros. Eu volto a questionar o mesmo. Isto é realista? E parece-nos também estranha a discrepância do valor apresentado, quer em relação ao valor estipulado no procedimento concursal, quer em relação aos valores apresentados pelos segundo e terceiro classificados. Muito obrigada. Pois, o ser estranho, eu tenho sempre dificuldade em interpretar estados de alma dos concorrentes aos concursos públicos. Não vou entrar nessa discussão. Enquanto entidade adjudicante, o município, se puder adquirir os bens de uma forma mais barata para o erário público, não vai adquiri-los de uma forma mais cara e, portanto, houve um concurso, as pessoas posicionaram-se no concurso e, portanto, pode ser uma aposta empresarial da entidade, promocional, pode ser um conjunto de variáveis para identificar um determinado preço. Eu não tenho acesso à informação nem deste nem de outro concorrente qualquer, não tenho nem temos nós qualquer interesse em nenhuma das entidades e, portanto, aquilo que posso dizer é que a Getal, temos esse conhecimento mais recente, tem colaborado com o município, aliás, tem sido a entidade que tem ganho os concursos e, de alguma forma, estamos satisfeitos com a prestação do serviço que têm prestado e, portanto, não vejo nenhuma circunstância que impeça que a Getal possa concorrer, antes pelo contrário, está em boas condições, porque já conhece, porque tem trabalhado aqui e, portanto, apresenta este preço que é mais vantajoso do que os outros candidatos que concorreram. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que ganharam o concurso, o júri não impõe nenhuma estranheza e, portanto, aquilo que nós temos que fazer enquanto entidade adjudicante neste momento é aceitar o relatório do júri e avançar com o procedimento contratual ou não aceitar o relatório do júri e não avançar com o procedimento contratual. Nós, neste momento, estamos no mês 5, este é um contrato que, pelo valor, eventualmente, como baixou dos 500 mil euros, já não tem que ir a visto do Tribunal de Contas, creio eu. Se não, teria que ir. Não tem que ir neste momento a visto do Tribunal de Contas, parece, a não ser que o que está em causa é o valor do contrato. Enfim, eventualmente não tem que ir a visto do Tribunal de Contas, mas isso os serviços verão se tem que ir ou não tem. O que nos interessa é garantir que em setembro os alunos tenham, de facto, as refeições escolares e isso, aparentemente, poderá ser assegurado se conseguirmos ter uma decisão de adjudicação neste mês de junho, mais tardar, e, portanto, haverá condições, havendo os documentos de habilitação, etc., tudo estará em condições para que se consiga formalizar o contrato. Enfim, há aqui algumas questões que ainda vão correr muita tinta sobre a estranheza ou não de alguns preços que estão praticados no mercado, não só neste, noutros também, e, portanto, mas eu, como não sou a autoridade da concorrência, nem pretendo ser, as entidades têm que fazer o seu caminho e o seu papel naquilo que é a análise das práticas concorrenciais de mercado ou não concorrenciais de mercado. Daquilo que me é dado de parecer, enfim, nós tínhamos tido esta discussão na altura já quando foi o lançamento do concurso e a minha resposta é essencialmente a mesma, ou seja, na altura já havia informação dos serviços e é isso que eu quero também manifestar aqui publicamente, é a qualidade dos serviços técnicos do município, que conseguiram prever na altura que não era preciso tanto dinheiro para fazer o concurso e que depois do concurso feito conseguiram ver que de facto previram bem e conseguiram de facto ainda ter algum ganho para o município e, portanto, manifestar também aqui o regozijo em nome do Executivo pelos serviços que conseguiram prever bem no primeiro momento do lançamento do concurso, que depois o próprio concurso lhes veio dar a razão que de facto tinham previsto bem e, portanto, há aqui de facto um contrato que reúne condições nos termos do relatório para poder ser aprovado na sequência de um concurso público e, portanto, é isto que me apraz dizer. Logo se verá ao longo da execução do contrato se houve aqui outra situação ou não, se vai haver algum pedido de reequilíbrio financeiro. Não consigo antecipar isso. Aquilo que posso antecipar, aquilo que posso dizer, e isso foi dito também na altura, é que apesar de tudo, o pedido de reequilíbrio financeiro e da atualização do valor unitário que foi apresentado pela Getal
tendo em conta aquilo que já se verificava a nível de inflação no país, não foi irrazoável, antes pelo contrário, foi um valor até bastante comedido e na altura tivemos a ocasião de falar sobre esta matéria e, portanto, o que espero enquanto contraente que contrata com a Gertal é que a Gertal continue, se for o caso, a executar o contrato com o rigor que tem tido e, portanto, se assim for, penso que estamos todos bem servidos com aquilo que tem sido a realidade. Agora, pronto, de facto os outros concorrentes apresentam um valor substancialmente superior, não consigo encontrar uma justificação que me permita dizer outra coisa que não seja eventualmente a Gertal tem um grau de conhecimento do contraente que os outros não têm, porque a Gertal já está há muito tempo, já tem lá a sua capacidade instalada, eventualmente, etc., consegue baixar um bocadinho os preços e quer garantir continuar a trabalhar com a Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, é a única coisa que eu vislumbro no horizonte, não tenho outro tipo de informação, também se calhar não tens, provavelmente, e portanto é isso que eu posso dizer. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos estar em condições então de deliberar em conformidade. Este que é o ponto número 4 da ordem de trabalhos de hoje, vou colocar então à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto número 4 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 5 da ordem de trabalhos, diz respeito a um procedimento de consulta prévia para também, no fundo, reforçarmos a nossa rede de carregadores elétricos, para veículos elétricos em espaço público. No caso concreto, a ver se é desta, porque já temos esta intenção há algum tempo, é que todas as freguesias do Concelho da Ruda tenham acesso a este ponto público de carregamento de veículos elétricos. No caso concreto, falta a freguesia de Cardosa, está aqui contemplada, assim como reforçar a rede já existente na freguesia de Arranhão, nomeadamente na localidade da Nossa Senhora da Ajuda e também na freguesia da Ruda, nas zonas do Casal do Telheiro, perto da escola e na praça de Torres, junto à Praça de Torres, no Parque de Estacionamento, junto à Praça de Torres, em Rio de Janeiro. Basicamente é isto, não sei se queres acrescentar algum ponto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, então podemos colocar à votação este ponto número 5 da ordem de trabalhos de hoje. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 6. O ponto 6 da ordem de trabalhos é, no fundo, a atualização do caderno operacional, que é o caderno 3 do Plano Operacional Municipal de 2023, que está indexado ao Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios da Ruda dos Vinhos. No fundo, nós já reunimos também a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, nos termos da lei, que emitiu o seu parecer favorável a esta atualização do Plano Operacional. No fundo, este caderno 3, no fundo, atualiza aquilo que é o dispositivo de combate a incêndios florestais e rurais no território do Concelho e, portanto, há necessidade também da aprovação deste documento na reunião de Câmara, depois para remessa às entidades competentes, nomeadamente ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Queres acrescentar alguma coisa? Não, é isso que disseste. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor. Não está diretamente relacionado com o documento, mas com o tema, e daí era só saber, em relação à limpeza dos terrenos estruturais que terminou no passado dia 30 de abril, gostaríamos de saber se o município tem alguma informação relativamente ao ponto de situação da limpeza dos mesmos e se foram todos limpos. E também, à semelhança do que a senhora vereadora Ruth referiu há pouco, que achamos que é uma iniciativa boa e que vai ocorrer agora nos próximos dias, realizada pelos chapadores do Oeste de Cimo da gestão de combustível em propriedade privada. Pensamos também seria importante só alertar alguns casos que vamos vendo, observando e que nos têm dito em relação à limpeza de valetas e vermas junto aos aglomerados urbanos, que já se faz sentir, mesmo os leitos de rios e ribeiras também junto aos centros urbanos e até aos espaços verdes do Concelho. Pronto, era só. Obrigado. Relativamente aos tópicos, enfim, a senhora vereadora já falou, a questão dos chapadores, eles virão amanhã e vão fazer um trabalho durante a próxima semana, pelo menos.
Nós tínhamos uma freguesia identificada no conceito como risco máximo de incêndio, Há 2 anos que já não temos. que era Santiago dos Velhos, que já não existe, pelo menos dentro daquilo que são os algoritmos e aquilo que é a identificação que é feita anualmente pelo ICNF. De todo modo, nós continuamos a fazer o trabalho com o Serviço de Proteção Civil, nós temos feito a divulgação das entidades, o comandante da Cássio já tem feito a identificação fotográfica dos sítios mais perigosos ou e onde a legislação tem que ser cumprida pelo afastamento dos 50 metros, da faixa dos 50 metros. Esse levantamento está a ser feito, as notificações seguir-se-ão. Estamos a fazer divulgação também no encarte da água para mobilizar as pessoas para lavar isso, para fazer essa gestão. Relativamente às linhas de água, nós temos algumas identificadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil para avançar com a limpeza e a gestão dessas faixas dentro das zonas mais ribeirinhas, digamos assim. A APA, no fundo, é a entidade que é consultada anualmente para fazer esse tipo de intervenção. Nós estamos em processo de consulta à APA, sendo certo que a fase em que esse período pode ocorrer é só a partir do final de junho, creio eu. Ou seja, neste momento, por causa da questão da nidificação das aves e tudo mais, essas intervenções estão vedadas. Portanto, aquilo que posso dizer é que está previsto, já foi oficiada a APA para se pronunciar quanto àquilo que é o plano que o município tem para desenvolver este ano. Ainda não recebemos, creio eu, não sei se tiveste já a resposta, mas não recebemos ainda informação da APA. Agora, de todo modo, só podemos fazer essa intervenção após o mês de junho, que é o período em que a APA permite que se possa fazer essa intervenção por causa da questão que já referi, da nidificação das aves. E isso vai ser feito. Portanto, este ano está previsto o Rio Grande da Pipa, creio eu. Sim. Alcobelas, Ribeira das Chalemas e a Ribeira da Barriga. E a Ribeira da Barriga. Pronto, isso já vai ser previsto, enfim, se há para autorizar, de acordo com aquilo que foi o pedido. Agora, depois de vir a autorização da APA e depois de verificar este período de tempo de nidificação das aves, vamos avançar em conformidade. É isso que posso dizer. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 6 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 7º. Tem que ver com um estágio para a piscina municipal, certo? A nível de natação. Começa a vigência em setembro, creio eu, não é? E que é um estágio curricular, não é? Não há nenhuma questão especial em relação aos anteriores, basicamente é. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 7º. Não havendo, podemos então colocar à votação este ponto da ordem de trabalhos, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 7º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 8º da ordem de trabalhos, enfim, tem que ver com a questão dos cursos profissionais, no caso concreto solicitados pela Escola Profissional Gustavo Eiffel. Como disse há pouco o Sr. Vice-Presidente, houve a preocupação de haver concertação interna e externa junto com as entidades, nomeadamente da Cima-Oeste, sobre esta matéria. E, portanto, esta oferta já está concertada entre as entidades e, portanto, estamos a falar, no que diz respeito ao ensino profissional, ao curso técnico de Eletrónica, Automação e Computadores, técnico de Multimédia, técnico de Proteção Civil, técnico de Pastelaria e Padaria, técnico de Ação Educativa e esteticista, isto no parte do ensino profissionalizante, ou da oferta profissionalizante, e dos cursos de Educação e Formação, Pasteleiro e Padeiro. Basicamente é isto, não é? Queres acrescentar alguma coisa? Não, é só dizer que há aqui uma pequena afinação relativamente à oferta do ano letivo anterior com o curso, uma meia turma do curso de esteticista, e há aqui no fundo, do ponto de vista da oferta do ensino profissional no Conselho, há já uma manutenção daquilo que é a oferta anterior, com uma replicação na íntegra do EJAF e uma pequena afinação da Gustavo Eiffel, realçar essa questão da própria discussão interna entre os agentes educativos locais e depois, num plano superior, esta concertação que chegou a bom termo e que foi aceita na íntegra. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalho. Não havendo,
Colocamos então à votação o ponto 8º da ordem de trabalhos de hoje, questionando assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade o ponto 8º. Do ponto seguinte da ordem de trabalhos é uma proposta que visa a implementação da primeira alteração ao regulamento das academias de verão. No caso concreto, esta proposta até resulta de uma recomendação, creio eu, da Assembleia Municipal. Na altura foi discutida esta questão e, no fundo, a proposta que está aqui em cima da mesa prende-se precisamente com uma alteração ao artigo 4º, no que diz respeito aos direitos, em que se propõe ou prevê que o município possa assumir pagamentos de despesa de deslocação dos beneficiários deste regulamento das academias de verão e bem assim o abono de refeição enquanto eles estiverem neste programa das academias de verão. É isso, não é? Sim, é isso. E depois ainda vai à Conselho Municipal de Juventude. Sim, já foi uma proposta Também para falar no Conselho Municipal de Juventude. Bem, não sei se há uma questão dos colegas quanto a este ponto. Não? Então podemos colocar à votação este ponto 9º da ordem de trabalhos. Questiona assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 10º da ordem de trabalhos. Este ponto 10º diz respeito à primeira alteração ao regulamento do cartão jovem municipal. No fundo, esta alteração tem que ver também com o artigo 2º, neste caso, e, no fundo, visa atualizar o próprio programa do cartão municipal de juventude em alinhamento também com aquilo que já se vai fazendo ao nível da Mobi Jovem, daquilo que é o próprio cartão jovem nacional, e, portanto, há aqui a possibilidade de emissão do cartão através da aplicação que já existe do cartão jovem a nível nacional, através da aplicação da Mobi Jovem. Basicamente, penso que é isso que está aqui em causa. Não sei se queres acrescentar algo. Sim, é isto. O cartão passa a ser uma app, os direitos mantêm-se, depois há o fornecimento do código pelo município e depois o resto é feito através do Mobi Jovem, mas os direitos mantêm-se. É só o formato que houve este upgrade e que é uma app agora. Desmaterialização também chegou ao cartão jovem municipal. Verdade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. A idade mantém-se. Não havendo questões, eu ia colocar então à votação o ponto 10º da ordem de trabalhos de hoje. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade do ponto 10. O ponto seguinte, portanto, é uma proposta que visa a fixação dos preços para alguns artigos que serão vendidos no mercado oitocentista, que se está a aproximar. No fundo, a proposta é o vaso de bar com erva arruda ter o valor de 2 euros, a caneca de bar 2 euros também, a caneca de bar venda ao taberneiro por 1,5 €, a garrafa de vinho do mercado oitocentista 2 euros e o imã do mercado oitocentista 2,5 €. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Há aqui uma atualização em termos da taxa de inflação e da questão das matérias-primas. Depois, o vaso, há aqui uma manutenção porque temos em estoque e não houve essa necessidade. Para quem for mais curioso, porque já há aqui a apresentação em primeira mão do imã, já atualizado para esta edição. Bem, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, colocamos então à votação este ponto, que é o 11 da ordem de trabalhos. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 12. Diz respeito ao orçamento participativo de jovem, nomeadamente à lista de propostas que reúnem os requisitos previstos no regulamento para poder passar à fase seguinte, que é a da votação. Neste sentido, foram admitidas 5 propostas que reúnem condições para poder passar à fase seguinte, que é a da votação. No caso concreto, as propostas admitidas, uma é a criação de um mapa com tempos de distância a caminhar em Arruda dos Vinhos, 1 metro minuto, a aquisição de material audiovisual para a AJAV, a atribuição de um apoio financeiro para obras no edifício do Grupo Socio-Caritativo da Ranhol, uma incubadora de ténis de mesa e um clube de fotografia. Basicamente são estas as propostas que serão, depois de aprovadas, claro, pela Câmara Municipal, submetidas à votação nos termos do regulamento do Orçamento Participativo Jovem.
Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 12 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é um ponto 13, diz respeito a uma redução do pagamento de uma taxa pela emissão da licença de instalação e funcionamento de um recinto itinerante, neste caso, e da ocupação do espaço público, que é por causa do circo que já cá esteve. Pronto, não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Bem, o ponto seguinte, nós temos aqui vários pontos, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20, que têm tudo que ver com pedidos de isenção de pagamentos de taxas, de ruído, etc., por causa de algumas iniciativas, algumas delas até que já falámos aqui. No caso da After Party da AJAV, que é o ponto 14, a Festa da Comunidade da Nossa Senhora da Ajuda, que é o 15, a Confraria Equestre de Nossa Senhora da Salvação, que fez também um passeio, não falámos há pouco, mas vem agora aqui também para isentar o pagamento da utilização do pavilhão. A questão da Sociedade de Camões, que já foi referido também pelo Sr. Vereador com a atividade que existiu este fim de semana. O pedido de isenção de pagamento pela taxa de utilização do pavilhão multiusos pela Associação dos Amigos da Vinha, isso ainda vai acontecer no início de junho. Depois o 19, que é pelo Clube de Cardosas, que tem que ver com uma noite de karaoke que ainda vai ser realizada. E finalmente também um outro pedido que tem que ver com uma atividade que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer durante o próximo fim de semana, que são as festas de São Miguel na Ouriceira de Cima. Pronto, não sei se há alguma questão em concreto quanto a estes pontos. Se me permitissem, nós íamos passar à votação, uma vez que as explicações também parece que são simples. Começando então pelo ponto 15, eu ia questionar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O 15 está votado, agora vamos ao 14. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O 16, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Saúde. Ponto 17, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 18, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 19, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 20, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto seguinte é o ponto 21 da Ordem de Trabalhos. Este diz respeito ao Sistema de Transportes Municipal da Ação Social e Saúde. No fundo, há aqui um pedido para a utilização deste serviço nos termos do regulamento municipal que é aplicável e, no caso concreto, reúne condições nos termos da informação dos serviços que está a instruir a proposta, reúne condições para ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe, em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação e eu pergunto assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 21º da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, aliás, os três pontos seguintes, é o 22, o 23 e o 24, que dizem respeito ao projeto Cartão do Cidadão Nascer Arrodense. Enfim, eles reúnem todas as condições para poder ser deliberados favoravelmente, que é o que se propõe em conformidade com a informação técnica. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos 22, 23 e 24. Não havendo, passamos então à votação destes pontos 22, 23 e 24, começando pelo ponto 22. Eu questiono quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 23 e eu questiono quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E finalmente o ponto 24, nesta parte,
Questionar quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E depois assim no fim. O ponto seguinte, os dois pontos seguintes da ordem de trabalhos dizem respeito ao Fundo de Emergência Social. No caso concreto, a decisão que está aqui, a proposta que está aqui subjacente é a deliberação da tendência de indeferimento, quer no caso do 25, quer no caso do ponto 26, por razões distintas. No caso do ponto 25 tem que ver com questões de rendimento nos termos do regulamento e no caso do ponto 26 tem que ver com o facto de haver dívidas do requerente à autarquia e, portanto, isso é um motivo de exclusão do apoio nos termos do regulamento aplicado. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalho, estes dois pontos. Não havendo, podemos passar então à votação, questionando assim, relativamente ao ponto 25, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 25 da ordem de trabalhos de hoje. E depois o ponto 26 da ordem de trabalhos, questiona assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 26 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto 27 é também do Fundo de Emergência Social, mas neste caso reúne condições para ser aprovado nos termos da informação dos serviços, até porque há uma renovação do apoio que já havia sido concedido anteriormente e, portanto, é o que se propõe a esta aprovação. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade este ponto 27 da ordem de trabalho. Finalmente. Depois no 28 da ordem de trabalhos e último desta reunião, nós temos então um pedido no âmbito do projeto PAL, do Programa de Apoio Local ao Arrendamento. No caso concreto, este processo não reúne condições para ser aprovado e, portanto, há aqui a tendência de indeferimento nos termos da informação dos serviços. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Chegamos assim ao final da reunião de Câmara de hoje. Temos agora os documentos para conhecimento, nomeadamente o resumo diário da Tesouraria e também os processos tramitados, entretanto, no âmbito das obras particulares e urbanismo. Enfim, não havendo mais questões, eu iria só, antes de encerrar, dar a palavra à Sra. Vereadora Ruth, que me pediu, uma vez que quer fazer um convite que esqueceu de fazer no Paulo. Sim. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. No início eu esqueci, mas queria deixar o convite para o primeiro evento que vamos fazer, que é o Animal Summit, no sentido de promovermos aqui a sensibilização e também o alerta para a necessidade da adoção de canídeos que temos no nosso centro de recolha oficial municipal da Folha dos Vinhos. É um evento que vai ser domingo, dia 21 de maio, no Parque das Rotas, onde temos a concentração às 8h45 para a caminhada. Pode, quem não tiver cão e quiser participar, pode levar um canídeo do nosso canil. Nós temos lá para serem passeados. É um percurso de cerca de 4 km, portanto não é muito grande, é curto. E depois vamos ter aqui várias atividades, desde os segredos do aquário, à apresentação do grupo sinotécnico da GNR, palestras que são todas elas feitas por voluntários, que nós desde já agradecemos, de educação canina, linguagem canina, cuidados de higiene com demonstração de grooming e uma aula prática de treino canino. Queria também agradecer
aos voluntários que vamos ter, não só os que vão participar diretamente com estas atuações no programa, mas também a 3 alunas de Gustavo Eiffel e a 3 pessoas que são de uma família que também disseram presente para participar. Iremos também ainda ter a presença de artesanato do município, portanto fica o convite para todos que quiserem, desde as 8h45 até às 18 horas, iremos estar no Parque das Rotas. Ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, resta-me então agradecer a presença e participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Isto, claro, assim encerrada aqui uma Muito obrigado.